Numa sala de tribunal silenciosa, os olhos dos jurados estavam voltados para a juíza titular, Clarice Beaufort, uma mulher negra de 40 anos, recentemente nomeada para chefiar o Tribunal de Recurso. Ela era uma figura de respeito, um modelo de dignidade e profissionalismo. Cada decisão que ela tomava parecia transcendida por sua integridade, mas hoje ela enfrentaria um teste que colocaria tudo em dúvida. O julgamento em curso foi um caso complexo, envolvendo acusações de corrupção e manipulação aos mais altos níveis do governo. O réu, um influente empresário chamado Victor Leclerc, foi acusado de usar seu poder para manipular decisões judiciais e contratos governamentais. As evidências eram vagas, mas a promotoria tinha boas chances de sucesso. Clarice, fiel à sua reputação, preparou-se para conduzir uma investigação rigorosa e imparcial. No entanto, o que aconteceu naquele dia mudaria sua visão do sistema de justiça. Durante a apresentação de testemunhas, um homem entrou na sala do tribunal. Ele estava bem vestido, elegante e usava um terno impecável. À primeira vista, ele parecia ser um advogado experiente, um homem do sistema. Mas algo em seus olhos, algo em seu olhar penetrante, fez com que uma onda de familiaridade crescesse dentro de Clarice. Ela congelou. Esse rosto, essas feições, ela os vira na infância. Ela não precisou olhar 2 vezes para reconhecer aquele homem. Era Gabriel, seu amigo de infância. Cresceram juntos num bairro modesto, partilhando os risos e as lágrimas de uma juventude marcada por dificuldades sociais e econômicas. Eles eram próximos, quase como irmão e irmã. Mas o destino separou quando Gabriel se mudou para outra cidade para continuar seus estudos. Ela nunca mais ouviu falar dele. E agora ali estava ele, nesta sala, como um advogado de defesa no caso de maior repercussão do momento. Clarice tentou manter a calma, mas a emoção a dominou. Ela tinha dificuldade em se concentrar nos argumentos do advogado, com a mente assombrada pelas lembranças da infância. O que ele estava fazendo aqui? Porque este homem, que ela conhecia como um jovem idealista, estava agora do outro lado do bar. Ele havia mudado ou foi o sistema que o transformou? Durante o primeiro interrogatório, Gabriel falou com uma confiança que Clarice jamais teria imaginado. As suas palavras, inicialmente comedidas, tornaram-se cada vez mais apaixonadas à medida que defendia o seu cliente, Victor Leclerc, um homem poderoso e influente acusado de corrupção. Ele falou de sua inocência com tanto fervor que era como se acreditasse profundamente nisso. Apresentou argumentos que pareciam racionais, falhas no caso da promotoria, detalhes que sabia manipular com perícia. Mas para Clarice, cada palavra de Gabriel atingiu sua mente como um soco, pesado, impactante, impossível de ignorar. Foi Gabriel, seu amigo de infância, aquele que compartilhou sua jornada desde as ruas de paralelepípedos do bairro até os corredores da justiça. Ela o viu crescer, sonhar e crescer, assim como ela, com a ideia de mudar o mundo. Mas ali, neste tribunal, ele estava do outro lado, na posição de alguém que defendia não a verdade, mas um sistema podre que ela própria jurara combater. Apesar das evidências contundentes, Gabriel estava convencido da inocência de seu cliente, ou pelo menos fez de tudo para que ele acreditasse. Ele era brilhante, inegavelmente. Mas quanto mais ele falava, mais Clarice sentia uma onda de confusão e dor tomar conta dela. Cada palavra, cada justificação, parecia uma traição aos seus próprios ideais, aos seus sonhos partilhados. Lá ela se viu, na sua posição de juíza, dividida entre a amizade que tinha partilhado com este homem e a lealdade que devia à justiça. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de raiva e tristeza. Como poderia um homem, que ela conhecia como um jovem idealista, permitir-se ser engolido por este mundo de compromisso e corrupção? Ela não conseguia entender. Gabriel não era o mesmo homem. O seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, já não expressava a inocência do jovem que conhecera. Em vez disso, carregava a frieza de um advogado experiente, confiante e implacável. Mas em algum lugar, no fundo de seus olhos, Clarice viu um lampejo de dúvida, quase imperceptível, como um reflexo de sua alma quebrada. O julgamento continuou, mas cada momento passado nesta sala pareceu durar uma eternidade para Clarice. Ela não conseguia mais se concentrar. As palavras de Gabriel giravam em sua mente, como uma melodia assustadora. Eram simples lembranças de infância, promessas de juventude que ela fizera na inocência.
Mas seriam estas promessas ainda válidas hoje, face a esta realidade crua e implacável? Por que Gabriel se tornou o que era? As memórias inundaram-nos, as cenas de um passado partilhado, os risos, os sonhos e esta cumplicidade quase fraterna. Eles apoiaram-se mutuamente durante anos, partilhando aspirações comuns, na esperança de um dia ver um mundo mais justo. E ainda assim, Gabriel estava ali, nesta plataforma, defendendo o indefensável. Clarice se viu em um turbilhão emocional, onde cada pergunta que se fazia parecia afastá-la um pouco mais da pessoa que conhecia. Como ela poderia conciliar a amizade que sentia por ele com seu dever de fazer justiça? Cada fibra de seu ser lhe dizia para ajudá-lo, para salvá-lo, mas a realidade a atingiu duramente. Ela era uma juíza. Ela estava lá para aplicar a lei, para julgar sem emoção, sem compromisso. E ainda assim seu coração estava dividido. Foi então que foi anunciada uma pausa. Clarice levantou-se lentamente, as pernas pesadas de cansaço e incerteza. Ela se dirigiu ao seu escritório, esperando por um momento de descanso, um momento para recuperar a compostura. Mas quando ela abriu a porta de seu escritório, encontrou uma figura familiar. Gabriel. Lá estava ele, na porta, o rosto marcado por uma expressão de profunda dor. Ele fechou a porta silenciosamente atrás de si, parecendo sério. Ele não precisou falar para Clarice entender. Não foi coincidência. Ele tinha algo para contar a ela. Clarice, precisamos conversar, disse ele, com a voz trêmula e cheia de angústia palpável. Ela olhou para ele por um longo tempo, inquieta. Fazia anos que eles não se viam. E, no entanto, aqui, neste escritório apertado, ela se viu cara a cara com ele, um homem que ela conhecia melhor do que ninguém, mas que agora parecia tão estranho quanto um estranho. Por que você está aqui? Ela finalmente perguntou, sua voz tremendo de raiva e confusão. Ela não esperava tal encontro. Ela nem sabia por onde começar. Como ele poderia ser quem ele se tornou? Gabriel respirou fundo, como se quisesse ganhar coragem. Suas mãos tremiam levemente, apesar da aparência de controle que ele tentava projetar. Este julgamento é mais complicado do que você pensa. Clarice olhou para ele impaciente, mas também preocupada. Seu coração estava batendo mais forte. O que ele dissesse agora determinaria muito mais do que o resultado do julgamento. Ele tinha algo importante para revelar a ela. Estou aqui para proteger alguém, Clarice. Alguém que você conhece muito bem. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra, cada verdade que iria revelar. Então as palavras caíram, pesadas, impactantes. Eu. O silêncio que se seguiu pareceu durar para sempre. Clarice não conseguia acreditar no que ele acabara de dizer. Gabriel. Aquele que ela conheceu, aquele que a apoiou nos momentos mais difíceis da sua vida, foi um dos responsáveis pelo que ela lutava hoje. Ela estava em estado de choque, com o corpo congelado, como se o tempo tivesse parado. O que você quer dizer? Ela finalmente sussurrou, sua voz quebrada de emoção. Gabriel olhou para baixo, as mãos apoiadas nos joelhos, tremendo. Fui eu quem organizou a corrupção, Clarice. Manipulei as evidências para proteger Leclerc e fui pago por isso. Ele se virou, como se cada palavra fosse uma dor adicional para suportar. Tudo isso, tudo que você vê aqui é minha culpa. As palavras atingiram Clarice como um golpe de martelo. Gabriel, o homem que ela conheceu, o homem que ela amou como um irmão, tornou-se o arquiteto de um sistema corrupto, um sistema que ela jurou desmantelar. Ela sentiu uma raiva pura e incontrolável crescendo dentro dela. Como ele poderia? Como ele poderia ter traído não só ela, mas também todos os seus sonhos de um mundo melhor? Gabriel, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ela, talvez esperando uma reação, um sinal de compreensão. Mas o que a chocou ainda mais foi o que ele disse a seguir. Ele não estava apenas pedindo a ela que o ajudasse a sair dessa situação. Não, ele estava pedindo perdão a ela. Clarice, não tive escolha. Fui empurrado para este jogo por forças maiores do que eu. Estou preso neste sistema e não vejo mais saída. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ela sabia que ele estava certo. Ele estava preso, assim como ela estivera uma vez. Mas ela não podia fechar os olhos para a verdade. Ela não podia ignorar a justiça, mesmo para ele.
Clarice levantou-se lentamente, com sua decisão tomada. A dor era forte, mas sua determinação era ainda mais forte. Vou fazer o que é certo, Gabriel. Mesmo que isso signifique perder você. Gabriel assentiu lentamente, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Eu sabia que você faria isso. No dia seguinte, durante o julgamento, Clarice depôs. Ela anunciou que se retiraria do caso devido à sua ligação pessoal com um dos advogados, o que poderia comprometer a sua imparcialidade. Os jornalistas enlouqueceram, o caso chegou às manchetes, mas isso não foi nada comparado com o que estava por vir. Para surpresa de todos, Clarice usou sua autoridade para ordenar uma investigação completa sobre o envolvimento de Gabriel na manipulação de provas. A verdade foi revelada e Gabriel foi preso por seus crimes. O julgamento continuou sem ele, mas o choque desta revelação abalou os alicerces da justiça. O mundo inteiro ficou atordoado. A juíza, aquela que sempre encarnou a honestidade, descobriu que seu amigo de infância havia se tornado um dos arquitetos da corrupção que ela odiava. E, no entanto, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida: cumprir o seu dever, custe o que custar. O escândalo abalou a ordem jurídica, mas Clarice, agora sozinha, finalmente conseguiu respirar. Ela havia escolhido a justiça. E isso chocou o mundo.